Bom dia, meus alunos. Vamos estar abordando agora sobre o conteúdo estrutura e formação de palavras. Então, observa bem essa designação, estrutura e formação de palavras. Então, nós iremos estar analisando as palavras em si, individualmente, diferente do que nós estávamos fazendo antes, que era analisando a frase, né, que entra na sintaxe. Então, aqui nós iremos estar vendo como que a palavra é formada. Vamos relembrar aqui o que vocês, né, já até estudaram, que é os conceitos básicos. Observe bem aqui a palavra escola, escolar, escolarização, escolarizar, subescolarização. Observa aqui a estrutura dessa palavra escola. Observa aqui essa parte escola. Tem todas elas. Essa parte que eu chamo de base da palavra, que eu vou chamar aqui de radical, ela é o que dá significação à palavra, tá? Então, essa palavra primeira, por exemplo, aqui, escola, ela é formada de um radical mais uma vogal temática. Então, o que vem depois do radical ou antes do radical, nós vamos ver que existe, são chamados de morfemas. Então, cada parte de uma palavra é chamado de morfema. Então, nós temos aqui o elemento comum, que é o radical, que é o significado da palavra, é a base da palavra. Nós temos os elementos destacáveis, como que é esse que está destacado aqui, ó, que é o arização, arizar, o sub, que era para estar destacado também, mas não ficou aqui, e o arização. Então, cada uma dessas partes aqui eu vou chamar de morfemas. Classificação dos morfemas. Nós temos, como eu falei, o radical. Nós temos os afixos, que vocês já conhecem, que são os prefixos e os sufixos. Nós temos as desinências, que é a terminação da palavra. Se a palavra for um nome que não é verbo, eu vou chamar de desinência nominal. Se a palavra for um verbo, eu vou chamar de desinência verbal. Nós temos, em algumas palavras, a vogal temática, em outras palavras, consoantes de ligação. E ainda o tema. O que é o tema? O tema nada mais é do que a junção do radical, tá aqui o radical, com a vogal temática, forma o tema, tá? Isso aqui é mais a nível de revisão, porque vocês já estudaram isso aqui. Nós iremos estar aprofundando mais agora, né, mais a fundo nessa parte. Essa parte aqui ficou lá no 7º ano que vocês estudaram, mas eu tô revisando aqui para vocês relembrarem. A língua portuguesa, ela dispõe de diferentes processos de combinação de morfemas para formar novas palavras, né? Lembra que eu falei que cada parte da palavra é chamada de morfema. Para compreender esse processo, nós precisamos retomar alguns conceitos. Primeiro, existe uma palavra primitiva, aquela que surgiu primeiro, que são aquelas que não derivam de outra. Por que ela não deriva de outra? Porque ela surgiu primeiro, como a palavra dia, aqui, ó, casa, flor. E existem as palavras derivadas, o nome já diz, ela deriva de alguma coisa. E da onde ela vai derivar? Da primitiva, tá? São aquelas que derivam de outras palavras. Exemplo, diário, né, que é derivado de dia. Casarão, derivado de casa. E floreira, derivado de flor. Então, vocês têm que relembrar esses conceitos aí para a gente passar adiante. Aí nós vamos para a derivação. O nome já diz que derivação consiste em quê? Em formar palavras a partir de uma que já existe, a partir de uma palavra primitiva. Há diferentes tipos de derivação. A primeira que nós vamos ver aqui é a prefixal. Ou chamada também de prefixação. O que é a prefixal? Ela ocorre quando há o acréscimo de um prefixo a um radical. Exemplo, infiel, infiel. Observa aí que nós temos o in, que é o morfema chamado prefixo, porque está antes do radical, e o fiel, que é o radical. Então, nós temos aí uma derivação prefixal, porque a palavra ela é formada só por um prefixo e um radical. Não tem sufixo, ok?
E a sufixal já é o contrário dessa, né? Ou também chamada de sufixação. Ela ocorre quando há acréscimo de um sufixo a um radical. Exemplo, felizmente, nós temos aqui feliz, que é o radical. Aí nós temos o mente, que é o sufixo. Então, nós formamos a palavra felizmente, que é uma palavra que não tem prefixo. Então, por isso eu digo que a palavra felizmente, ela é sufixal, porque ela é formada apenas por radical e sufixo. Nós temos também a derivação parasintética. O que é a parasintética? Essa derivação, ela ocorre quando há o acréscimo simultâneo, quer dizer, ao mesmo tempo, tanto de um prefixo quanto de um sufixo. Exemplo, entardecer. Observa que a palavra é entardecer. A palavra entardecer, ela é formada por em, tá aqui o em, que é um prefixo, tarde, que é o radical, a parte significativa da palavra, e o ecer, que é um sufixo. A palavra empalidecer, mesma coisa, em prefixo, radical, sufixo. Agora, para ser parasintética, se eu retirar um desses elementos, ou prefixo ou sufixo, a palavra deixa de existir. É uma palavra que não está onde? No dicionário. É uma palavra inexistente na língua. Então, porque se por acaso você tirar um desses dois e a palavra permanecer intacta, uma palavra que já está no dicionário, ela não vai ser parasintética, ela vai ser sufixal ou prefixal. Correto? Então, observa aí. Se eu tirar o em de entardecer, a palavra vai ser tardecer. E não existe essa palavra no dicionário. Se eu tirar o EC, vai ficar em tarde. Também não existe a palavra no dicionário. Então, só fixando. Para ser parasintética, ela tem que ter tanto prefixo quanto sufixo. Certo? E se eu retirar um deles, a palavra deixa de existir. Nós temos também a derivação imprópria, né? Ou também chamada de conversão, que ela ocorre quando há mudança da classe gramatical de uma palavra primitiva sem alterar sua forma. Exemplo aí, ó. O jantar está ótimo. Nessa palavra aqui, a palavra jantar aqui é um verbo. Mas na frase aqui, ó, né, essa palavra jantar, ela pode ser um verbo. Eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos. Só que nesse contexto aqui dessa frase, ela é um substantivo. Então, por isso que eu digo que a derivação é imprópria, porque ela mudou, né, a sua classificação original. Outro exemplo aqui, ó. Ninguém entendeu o porquê da discussão. Essa palavra porquê, originalmente, ela é uma conjunção, só que nessa frase aqui, ela está agindo como um substantivo. Então, por isso, ela é da derivação imprópria, correto? Aí nós temos, além da derivação, nós temos a composição. O que é a composição? É um processo de formação onde você junta dois radicais para formar uma palavra. Nós temos dois tipos de composição, por justaposição e por aglutinação. Por justaposição, ocorre quando não há alteração dos radicais que se unem. Então, por exemplo, passatempo. Observa que as duas palavras permanecem iguais. Pé de moleque, as três palavras permanecem iguais. Couve-flor e pontapé. Então, não mexeu na estrutura da palavra. Já aqui na aglutinação, vai ocorrer uma alteração no radical. Por exemplo, planalto, formou. É plano mais alto, mas houve aqui uma alteração, porque se eu for só juntar as duas, ficaria plano alto. A mesma coisa aí, embora, aguardente. Aí nós temos outros processos que eu vou trabalhar na próxima aula, que é hibridismo, neologismo, estrangeirismo. Um abraço e até a próxima!